Olá, meu amigo. Se você puder, entra no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e eu fico agradecido. Eu queria falar um pouco aqui, refletir um pouco sobre a Bíblia e a Palavra de Deus. A Bíblia e a Palavra de Deus. A Bíblia ou a Palavra de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Profundamente inspirado, o escritor da carta aos Hebreus nos dá uma definição clara do que é a palavra. Antes de falar sobre a palavra, vamos pensar um pouquinho sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia são 66 livros. O Novo Testamento, 27, o Antigo Testamento, 39, e escrita, um livro, juntaram todos esses livros, os 66 livros, e colocaram numa peça só. Então, levou esse nome, Bíblia, que quer dizer biblioteca. São 66 livros. É uma biblioteca que nós temos em mãos. Nós temos em mãos uma biblioteca. Essa biblioteca, composta de 66 livros, foi escrita por aproximadamente 40 escritores. Demorou-se um ano, 1500 anos, para que ela fosse completada. De Gênesis ao livro de Apocalipse, aproximadamente 1500 anos, escrita por homens em diferentes lugares, situações diferentíssimas, homens de formação dos dois extremos, sem nenhuma formação e com formação erudita, pessoas que foram usadas para escreverem a Bíblia. Eles escreveram, cada um escreveu o seu livro, alguns escreveram mais do que um livro, e todos esses livros estão colocados na Bíblia. Agora, descobrir a palavra de Deus na Bíblia é uma outra questão, porque os homens procuram conhecer a Bíblia. Alguns leem enfaticamente a Bíblia, alguns já leram a Bíblia muitas vezes. Conheci um senhor que tinha lido a Bíblia 400 vezes inteira, mais de 400 vezes. Ele foi lendo e anotando. Quando hoje esse senhor, que é um servo de Deus, está com mais de 100 anos, ele citava muitos versículos da Bíblia. Ele lia a Bíblia. Agora, encontrar a palavra na Bíblia. E qual é a diferença? A palavra é o Senhor Jesus, é o verbo vivo. A palavra verbo, no princípio era o verbo, enarque renrologos, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo quer dizer palavra de Deus, palavra encarnada, verbo vivo, a pessoa bendita de Cristo Jesus encarnada. Então, essa é a palavra. Em Cristo Jesus, nós temos a palavra. O restante é Bíblia, é história, é escrito dos homens. Agora, revelação de Deus e palavra de Deus é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a palavra. E o verbo se fez carne. Quem que Jesus fez? Ele tornou-se humano, ele tornou-se pessoa e veio habitar entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui
o escritor da carta aos Hebreus diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando Jesus penetra o coração da pessoa, quando Jesus entra na história de uma vida, essa pessoa, esse ser passa a desfrutar da vida que Cristo Jesus, como palavra viva, tem para o ser humano. O homem que estava formado conforme Deus, formado no formato de Deus, era semelhante, criado à imagem e semelhança. Esse homem, sendo trabalhado pelo próprio Deus, recebeu o fôlego de vida. Quando o Deus chegou ali, naquele homem que era barro, que era nada, não passaria mais muito daquilo. Mas quando esse homem sentiu o sopro de Deus, o respirar de Deus, ele reviveu, ele viveu. Então foi a partir do soprar de Deus, a vida de Deus entrou nesse homem. Então o homem passou a viver a partir de Deus, a partir de quando ele respirou o hálito de Deus, ele respirou o fôlego de Deus, ele respirou os sentimentos de Deus, quando Deus soprou as narinas desse homem. E hoje não é diferente. Hoje o homem só passa a ter vida depois que ele sente o soprar de Cristo Jesus, o soprar de Deus na sua vida. E o soprar de Deus, o hálito de Deus, o ar de Deus na vida do homem é o Senhor Jesus, palavra viva. Ele é a palavra viva e eficaz, que mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a alma, fazendo divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Jesus discerne os pensamentos, Jesus discerne o nosso entendimento, Jesus transforma as nossas vidas. É a partir de Cristo Jesus, quando o homem sabe separar o que é a Bíblia e o que é a palavra, esse homem já está vivendo a vida de Deus. Quando o homem não discerniu ainda o que é a palavra de Deus, Cristo Jesus, quando o homem não sentiu ainda Cristo Jesus, essa palavra viva enviada para o ser humano, quando o homem não sentiu isso ainda, ele não consegue respirar a vida de Deus. Então, entregue-se a Cristo Jesus, respira o fôlego de Deus. Antes de participar de qualquer ato religioso, antes de fazer qualquer coisa, sinta, viva, experimente a palavra viva, que é Cristo Jesus, para o seu coração. Cristo Jesus, que é aquele que tem a vida, é a vida que o homem precisa. Só Cristo Jesus tem a vida. O que passar disso aí é meramente uma atitude humana, é comportamento dos homens, é invenção humana, invencionice da parte dos homens, mas a palavra viva é só Cristo Jesus. Então, abrace Cristo Jesus e viva intensamente. Entre aí, se inscreva, eu quero te agradecer por isso, em nome de Cristo Jesus.